Bem, gente, vamos para mais uma aula de Química Orgânica, onde o nosso tema será derivados halogenados. Pertencem aos derivados halogenados a maioria dos inseticidas. Inseticidas têm importância na química, têm importância em biologia, têm importância em agricultura, ou seja, nós vamos ter que ter todas as visões sobre esse assunto e vamos tê-las nessa aula. Derivados halogenados dos hidrocarbonetos são compostos aonde você substitui átomos de hidrogênio por um igual número de átomos de halogênio. Você lembra com certeza, halogênios são o grupo 7A. Na química podemos ter o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, com uma fórmula assim, Rx, onde R seria um radical qualquer, um radical preferencialmente aberto. E ARX, onde AR, você lembra, AR é o código que temos usado para os aromáticos. Veja bem, agora vamos entender um exemplo. Observe, temos aqui CH3, CH2, tenho a certeza que você já reconheceu o radical etil. E o radical etil preso a um átomo de cloro, ou seja, sem a menor dúvida, um derivado clorado, um nome particular para derivado halogenado. Você tem o cloro preso ao etil, ou pensando de outra maneira, você tem uma estrutura parente que é o etano, e na estrutura parente que é o etano, saiu um hidrogênio, entrou o cloro. O cloro é o substituinte. Vamos ver como é que podemos fazer a nomenclatura e o PAC para isso. Observe, cloro, etano. Eu preciso numerar este cloro? Evidentemente que não preciso. Só existem 2 carbonos. Vou numerar o quê? Se houvesse importância, eu iria colocar um número para esse cloro. Veja mais uma coisa. O halogênio é um substituinte a mais. Ele não tem qualquer precedência sobre os outros. Ou seja, numera a cadeia e coloca os substituintes em ordem alfabética. Claro que existe outra técnica para dar nome, além da nomenclatura e o PAC. A nomenclatura usual, que funciona da seguinte maneira. Repara, a palavra haleto aqui toma o lugar de cloreto, brometo, iodeto, mais raramente possível também fluoreto. Não é o mais comum, mas é possível. De, a preposição de, e aí dizemos o nome do radical. Um detalhe, nós vamos pontuar o seguinte, o radical, por motivos de eufonia, para que soe melhor para quem vai escutar esse nome, a gente acrescenta a letra A. Ou seja, não vamos dizer cloreto de etil, vamos dizer, observe aqui, cloreto de etila. Percebeu o azinho final? O azinho final não quer dizer absolutamente nada. O azinho é apenas uma vogal de eufonia. Eu quer dizer bom. Fonos, som. Eufonia, bromo. Bromo ligado a um anel aromático. Nomenclatura e o PAC. Bromo-benzeno. Nenhuma especificidade. Bromo-benzeno é um bromo só. Não há o que numerar. Agora, podemos usar o seguinte. Nomenclatura usual. Bromo. Consequentemente, haleto. Brometo, brometo de fenila. Maior cuidado, por favor. Radical do benzeno é fenil, não é benzil. Benzil existe, mas é outra coisa. Tem um grupamento CH2 a mais. Repare mais um exemplo, então. Você tem aqui 2 cloros. 2 cloros numa estrutura de 3 carbonos. A mesma dúvida de sempre. Eu devo numerar? Claro que sim. Esses 2 cloros poderiam estar acumulados num carbono só. Poderiam estar um no carbono 1, outro no 2, dizendo em linguagem mais vulgar, um na ponta, outro no meio. Mas não, estão um nessa extremidade, carbono 1, o outro nessa extremidade, carbono 3. Logo, 1, 3. São 2 cloros, dicloro, cadeia de 1, 2, 3 carbonos, propano. Observe que o nome é sumamente lógico. 1, 3, a posição. Di, porque são 2. 2 o quê? Cloros. Presos aonde? No propano. 1, 3 de cloropropano é o nome que temos. E vamos então a mais um exemplo. Repare, é perfeitamente possível que o exemplo seja em aromático. Como não? E vamos numerar o aromático. Nenhum problema. Observe. Anel aromático. Ih, professor, o anel aromático veio deitado. Ué,
E daí, que diferença faz? Quem fez a prova, quem fez a questão, quem fez a representação, representa como achar melhor. Veja lá, dois iodos, um numa extremidade sim, extremidade deitada, e o outro na outra extremidade. Por favor, resista àquela ideia boba, intuitiva que nós temos de que carbono 1 é o que está em cima. Claro que não tem em cima em química. Carbono 1 é onde existe um substituinte. E aí, a seu gosto. Um pode ser esse, um pode ser esse. De qualquer maneira, 1, 2, 3, esse aqui é o 4. Se você fizer o contrário, continua sendo um 4. Um 4, tá bom. Isso é a posição. Quantos iodos? 2. Logo, iodo. Fica esquisito dizer diodo, mas, veja bem, é traduzir a verdade química. Iodo, 2 iodos. 4 iodo, benzeno. Claro que está valendo uma coisa antiga que você provavelmente ainda lembra. Você lembra daquela história de orto, meta, para? Orto é 1, 2. Meta é 1, 3. Para é 1, 4. A última representação da IUPAC não privilegia essas palavras, orto, meta, para, porém, a indústria usa, na verdade o comércio a usa, na verdade todo mundo usa e ela vai levar um certo tempo para sumir. Esse aí é qual? Para. Então repara, outro nome possível seria para, no lugar do 1,4, iodo, benzeno. Bem, vamos ver agora os cloretos de acila, que são derivados halogenados muito interessantes e muito importantes lá na frente em reações. Por enquanto, você não vai ver muito por quê. Repara uma coisa, só funciona com cloro. Não aparece bromo aí, não aparece iodo, flúor muito menos. Em verdade, o cloro é um halogênio muito especial. Como é que a coisa vai funcionar? Cloreto de acila. Então você já entendeu que vem de ácido. Observe, a definição de cloreto de acila é a seguinte: você pega um ácido, aqui você tem a hidroxila. Você vai retirar essa hidroxila e chegar à fórmula geral do cloreto de acila. RC-O, ou seja, da carboxila, sobrou o C-O, sobrou a carbonila. E temos um cloro aqui ligado. A isso eu vou chamar de cloreto de acila. Como poderíamos dar nome a um derivado halogenado deste tipo, a um cloreto de acila? Você vai dizer cloreto de, cloreto de. Aí você diz o nome do ácido. Repara, uma coisa assim, se fosse o ácido fulanoico, você não vai dizer exatamente fulanoico. Você vai tirar o ico final e colocar o ila. Então você pega o nome do ácido, tira ico, coloca ila e fechou. Vai ser assim. Cloreto de, já começamos assim. Você identificou com toda certeza que há um pedaço de um ácido aqui. Repare a carbonila C-O, era um ácido de 2 carbonos. Ácido de 2 carbonos. Ácido termina em oico. 2 carbonos, etano. Consequentemente, temos o etanóico. Ou seja, como é que ficou a brincadeira? Cloreto de etanoíla. Claro que também existe o nome vulgar do ácido. Não é nome vulgar, bem o termo, mas algumas pessoas falam assim, nome usual seria mais adequado. Gente, lembra? Ácido de 2 carbonos? Vinagre. Eu sei que você lembrou. Ácido acético. Ou seja, acético, tirei o ico, coloquei ila, acetila. Vamos falar um instantinho sobre os compostos organometálicos. Claro que eles não são derivados halogenados, são derivados de metais. Você terá que ter, para a definição de um organometálico, um átomo de um metal ligado a pelo menos um carbono de cadeia. Veja aqui esse exemplo, observe aqui. O metal é o chumbo. E aqui ligado ao chumbo, chumbo é tetravalente. Por que chumbo é tetravalente? Carbono, silício, germânio, estanho, chumbo. Grupo 4A, como o carbono é tetravalente, o chumbo também o é. Consequentemente, chumbo pode se ligar a 4 coisas diferentes. Repare, no caso, são 4 coisas iguais. Um chumbo ligado a etil, 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 etil. O nome para isso usual é chumbo tetretila. Bem, e o que é chumbo tetretila? Bom, fique sabendo que chumbo tetretila atualmente está proibido, não pode ser mais usado.
Foi desenvolvido na década de 20 aproximadamente pela General Motors para melhorar o rendimento da gasolina e eliminar nos motores mais potentes o probleminha da batida de pino. O que não se sabia naquela época era o efeito cumulativo, o efeito venenoso dos compostos de chumbo. Hoje em dia, chumbo tetretilo está banido. Aqui no Brasil, nenhuma gasolina pode usar nenhum derivado de chumbo. Observe, quantos compostos diferentes existem com a fórmula C2H3Cl3. Quais seus nomes e o PAC? Bem, repare o seguinte, já há a suposição de que essa fórmula me leva a mais do que um composto. Isso já está implícito. Nós precisamos descobrir qual é a estrutura parente, porque repare, existem halogênios. Halogênios grupo 7A, consequentemente são elementos monovalentes. Logo, cada um é substituto de um hidrogênio. Se a fórmula era C2H3Cl3, voltando atrás, voltando ao hidrocarboneto parente, 3 cloros significam 3 hidrogênios na estrutura parente. Logo, C2H6. C2H6 é claro que é a fórmula de um alcano, é a fórmula do etano. Observe então, etano é a estrutura parente, CH3, CH3. Veja, eu tenho 3 cloros para colocar. Como é que eu posso colocar? Ué, a primeira coisa é natural, colocar os 3 cloros num carbono só. 1 cloro, 2 cloros, 3 cloros e jogo fechado, tá? 3 cloros num carbono só. Claro que não faria a menor diferença se fossem neste aqui, os 3 no mesmo. Na hora de numerar, sempre o carbono que tem os substituintes é o número 1. Logo, aqui acontece um erro muito frequente. Você acha que você pode dizer um tricloro? Claro que você não pode. Não são 3 cloros? Então você precisa de 3 números. Todos os cloros não estão no carbono 1? Então, 1, tricloroetano. Agora, só pode ser assim? Claro que não. Veja, eu tenho 3 cloros ao todo para colocar. Ainda há mais uma possibilidade. 2 cloros num carbono e 1 no outro. Claro que dá na mesma 2 num e 1 no outro, ou 1 num e 2 no outro. É a mesma coisa, você sabe. Repare então, 2 cloros num carbono e o outro cloro no outro. 2 cloros aqui, 1, 1. 1 cloro aqui, 2. 1, 2, tricloroetano. Logo, a resposta para esse tipo de questão é o número de compostos encontrados, em geral, nas provas de múltipla escolha, normalmente é assim, ou seja, 2 compostos, o 1, tricloroetano e o 1, 2, tricloroetano. Agora você já sabe como pensar, agora você já sabe como resolver exercícios desse tipo. Em 1874, o químico alemão Ottmar Zeidler sintetizou o DDT. Em 1939, 65 anos depois, o suíço Paul Miller descobriu que este composto atuava como inseticida. Tal foi o sucesso do DDT no combate às epidemias de tifo, febre amarela e malária durante e após a Segunda Guerra Mundial, que Paul Miller recebeu o Prêmio Nobel de Medicina de 1948.